Nós vamos agora continuar nossa série de mensagens Aprendendo a Buscar ao Senhor. E o título de nossa mensagem hoje é Buscando a Deus em Meio à Ansiedade. Nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Nós vamos para o capítulo 4, nós vamos ler os versos 4 até o verso 9. Do verso 4 até o verso 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Até aí. Amém. Ok, meus irmãos, aqui nós temos a carta de Paulo aos Filipenses. Nós lemos sobre a viagem de Paulo pela primeira vez em Filipe, lá em Atos capítulo 16. Foi depois da sua viagem para Jerusalém e foi depois da sua viagem para a Galácia. Então, em Atos 14, nós temos a viagem de Paulo para a Galácia. Em Atos 15, tem a viagem dele para a Judéia, em Jerusalém, onde teve o concílio de Jerusalém. E depois do concílio de Jerusalém, nós lemos em Atos 16 sobre a chegada dele em Filipe. E a chegada dele em Filipe foi uma chegada muito conturbada, porque o apóstolo Paulo acabou preso em Filipe. Ele acabou preso. A situação que ocorreu é que tinha uma menina que ela era adivinha, ela trabalhava para alguém como uma adivinha e ela tinha um espírito, ela tinha um demônio, um espírito maligno que trabalhava com ela em cima de adivinhação. E quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele começou a pregar, começou a evangelizar e ele expulsou o demônio dessa menina, expulsou aquele espírito maligno. E aí o cara não gostou porque ele ganhava dinheiro com aquilo. Ele falou, agora não tem mais espírito maligno de adivinhação, não vou ganhar mais dinheiro adivinhando a vida das pessoas. E é um problema muito comum no Brasil, né? No Brasil existe aí os chamados médiuns, adivinhos, que fazem essa mesma coisa. E aí nessa passagem nós vemos na chegada de Paulo para Filipe que ele combateu isso. E aí ao combater isso ele acabou sendo preso. Ele ficou na cadeia, ele e seu amigo Silas, também conhecido como Silvano, foram parar na cadeia. E coincidentemente, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, eles também estavam presos. Então, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele também estava preso, mas dessa vez não em Filipe, ele estava preso em Roma. Então, quando ele esteve em Filipe, ele foi preso e depois, em sua prisão em Roma, ele escreveu para os Filipenses. E é interessante que ele estava preso em Roma, mas ele fala nesta carta muito sobre alegria. É a carta que o Paulo mais fala sobre alegria, sobre se regozijar, é um tema central da carta, e ele escreveu sobre alegria estando na cadeia, estando numa prisão em Roma. E a prisão daquela época era terrível, mas ainda assim ele faz questão de enfatizar a obra de Deus e a alegria que ele tinha em Deus em meio a todas essas tribulações. E aqui nesse capítulo específico, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele vai falar especificamente sobre o tema ansiedade, como é que se lida com ansiedade. E a ansiedade é algo, nesse tema maior que nós estamos trabalhando, de buscar ao Senhor, a inquietação, a ansiedade, dependendo da tradução aí
vai trazer a palavra inquieto ou vai trazer a palavra ansioso, mas a ideia é parecida, é a mesma ideia, vai variar de acordo com a tradução. Mas esse tema ansiedade é muito importante nesse nosso tema maior de buscando ao Senhor. A ansiedade é uma das principais coisas que impedem um homem de buscar o Senhor da forma correta. É uma das principais coisas que podem atrapalhar a nossa busca, a nossa caminhada. Vamos refletir sobre isso agora, porque neste capítulo aqui, o apóstolo Paulo ele vai nos dar diretrizes muito claras, muito objetivas, muito diretas para o que a gente faz quando a gente se encontra inquieto, quando a gente se encontra sendo dominado por essa ansiedade. O que o apóstolo Paulo ensina aqui é a mesma coisa que o Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte, é a mesma coisa que o Jesus ensinou em vários outros lugares. Então às vezes nós vamos olhar para as palavras do próprio Senhor Jesus também. Mas vindo aqui em Filipenses, ele começa dizendo no verso 4, ele diz, regozijai-vos, quer dizer, se alegre, estejam alegres. E novamente eu quero enfatizar que o homem que está dizendo isso, ele tem base para dizer. Não é simplesmente alguém que está aqui nadando dinheiro, muito bem da vida, falando fica alegre. Esse homem aqui, ele está passando por tudo quanto é tipo de aflição. Então, se ele vai dizer que é possível se alegrar mesmo estando na cadeia em Roma, ele sabe muito bem do que ele está falando. Só que aí quando alguém se manda a gente se animar, quando alguém fala se regozije, se alegre, se anime, muitas vezes a gente vai querer responder, porque você não sabe a minha situação. Você não sabe a minha situação, Bom, Paulo sabia muito bem das situações ruins, e por saber muito bem, ele vai dar um passo a passo de como lidar com a situação. No verso 6 ele vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma. E aí muita gente quando chega nesse verso, vocês sabem quando vocês estão nervosos, ou quando vocês estão inquietos, ou quando vocês estão assim meio abalado, uma das coisas que deixa você mais nervoso ainda é quando alguém vem e fala assim, fica tranquilo, ou não fica nervoso, aí que você fica mais nervoso ainda, Como é que você vai mandar alguém nervoso parar de ficar nervoso? Às vezes você manda a pessoa parar de ficar nervoso com a voz nervosa e gritando. Não é assim que a gente faz? Fica tranquilo! Aí que piorou a situação. Mas eu quero que vocês entendam que não é isso que o Paulo está falando. Por quê? Porque não termina no ponto final, não é um ponto final aí, no verso 6. Não estejais inquietos ou não estejais ansiosos, dependendo da tradução, por coisa alguma, mas não é um ponto final. É um ponto e vírgula. Ponto e vírgula que ele não acabou de falar. Então deixe o homem terminar de falar antes de a gente achar que ele está dizendo o óbvio. Você está dizendo o óbvio, eu estou inquieto, é para parar de estar. Não, ele não está dizendo o óbvio, ele vai dar uma solução, ele vai dar um passo a passo. Se vocês aprenderem esse passo a passo do apóstolo Paulo, vocês vão conseguir lidar com muita situação difícil com muito mais facilidade. Mas ele não termina aí, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes da gente ver o resto, observe que existe aí uma proibição. Não. Da mesma forma que a Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Não cobice. Ela diz, não estejais inquietos. Ou seja, nós somos proibidos de permitir que a inquietação tome conta da nossa vida. O cristão não pode ser dominado, o cristão não pode ser vencido pela ansiedade, pela inquietação. Porque aí o apóstolo Paulo, ele ensina a reagir. Ele vai dizer, você não deve ter isso como normal. Infelizmente tem gente que tem isso como normal. Você vai aceitando na sua vida até que o seu estado normal de vivência está sempre ansioso. E não pode ser assim. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar uma solução. Então ele não é só aquele cara que fala, fique tranquilo, não diz como. Ele vai dar uma solução. O que você tem que fazer então? Então sempre que a Bíblia proíbe algo, isso é muito importante. Sempre que a Bíblia proíbe algo, ela não vai só proibir, ela vai te mandar colocar outra coisa no lugar. Então, por exemplo, em Efésios 4, Paulo diz assim, não seja ladrão. Mas se eu não for ladrão, eu vou ganhar dinheiro como? Não é para roubar, é para ganhar dinheiro como? Aí Paulo vai falar,
Trabalhando. Ele vai mandar você trabalhar. Ou quando Paulo ele vai falar sobre não mentir. O que você vai falar? O que você vai falar em vez de mentir? Você vai dizer a verdade. Da mesma forma que ele vai proibir você de aceitar a inquietação como normal na sua vida. Ele vai dizer, não tome isso como normal, só que ele vai dizer o que você tem que fazer no lugar. Ele vai te dar uma saída. E a primeira coisa, nós vamos analisar parte por parte, mas a primeira coisa é, antes, ou seja, eu vou te dizer o que você tem que fazer, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, vírgula, até a vírgula. Vamos analisar essa parte aí, ó. O que quer dizer as vossas petições sejam em tudo conhecidas? Quer dizer que quando você se sentir inquieto, existem coisas na sua vida que quando você pensa sobre elas, você percebe, ó, isso aqui me deixa inquieto, isso aqui me deixa ansioso, isso aqui me deixa perturbado. Então você vai pegar essas coisas que te causam inquietação e você vai apresentá-las a Deus, você vai falar com elas sobre Deus. Você vai falar com Deus sobre elas. Presta atenção quando Paulo diz, as vossas petições sejam em tudo. Preste atenção à palavra, tudo. E aí nós precisamos diferenciar entre o tipo de oração que eu chamo de generalista e orações específicas. Como assim generalistas e específicas? Bom, você vai orar, você está nervoso, você está ansioso, você está inquieto, aí você ora assim, Deus me ajuda, em nome de Jesus, amém. Né? Ou Deus, eu estou nervoso, em nome de Jesus, amém. Qual é o problema com essa oração? Essa oração não é a que Paulo está dizendo aqui. Porque quando ele fala, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, quer dizer que você vai apresentar as suas ansiedades, as suas inquietudes de forma específica. Você vai verbalizar com Deus o que exatamente te deixa inquieto. Por que te deixa inquieto? Colocando diante de Deus as suas razões, os seus motivos, os seus medos, os seus temores, as suas ansiedades, de forma específica. Então vamos ser, em vez de orar, Deus, eu estou louco em nome de Jesus, amém? E acabou. Você vai falar, Deus, isso daqui, aquele meu colega de trabalho, isso está acontecendo, aquilo outro está acontecendo. Você vai falar com Deus de forma específica, você vai colocar problema por problema, e não é só como se tivesse uma lista não, tá? Estou com uma lista aqui, ó, colega de trabalho, eu falei. Não, você precisa aprender a conversar com Deus de coração aberto. Então você vai apresentar o que lida com, qual é a inquietação, e você vai falar sobre quais razões, você pode apresentar as razões, e até mesmo argumentar com Deus. Qual foi a sua trajetória, o que você passou? Bom, nós temos diversos exemplos bíblicos sobre isso, mas o maior exemplo de todos, vocês sabem que é sempre o Senhor Jesus. Então vamos refletir aqui, qual vocês acham que foi o momento de maior inquietação, de maior angústia que o Senhor Jesus passou? Nós lemos no Evangelho que foi quando ele foi para ser crucificado. Quando ele foi para ser crucificado, vocês lembram que quando ele foi orar, o Senhor Jesus foi orar, inclusive começou a suar sangue. Vocês já imaginam alguém numa situação de tanta angústia que ela está gotejando sangue? E aí nós temos que olhar então para o tipo de oração que o Senhor Jesus fez nessa circunstância, quando ele estava no limite dele. O Senhor Jesus, ao longo de sua vida, ao longo de seu ministério, ele passou por diversas situações estressantes. Vocês têm que lembrar que Jesus, ele é o Deus eterno, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo, mas ele assumiu a forma humana, ele assumiu a natureza humana, e na natureza humana dele, como ele diz, a sua natureza humana é a divindade. Ele diz, o Pai é maior do que eu.
Ou seja, a sua natureza humana não tinha todos os atributos divinos. Então ele sofria, ele sentia angústia, ele se sentia traído, ele se sentia, e também momentos alegres, ele tinha momentos de alegria, de festa, né? Mas no momento de angústia dele, Jesus cumpriu isso daqui. Jesus cumpriu isso daqui, e nós temos a prova disso no Salmo 22, que nós já cantamos tantas vezes aqui. O Salmo 22 é a oração de Cristo na cruz. E quando nós olhamos para a oração de Cristo na cruz, que é o seu momento de maior angústia, de maior sofrimento, nós vamos ver que Cristo, em toda a sua humanidade, em toda a sua perfeição humana, ele vai fazer exatamente o que o apóstolo Paulo está mandando fazer aqui. Ele vai colocar diante de Deus as suas inquietações de forma específica. Jesus não ora só assim na cruz: Pai, estou angustiado, amém. Ele vai argumentando de forma específica. Vamos voltar no Salmo 22. Não sei nem porque eu não coloquei para cantar, era para cantar hoje. Mas esse Salmo 22 ensina exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aí. Salmo 22, não vamos ler tudo, mas vamos dar uma passada para a gente ver como que o Senhor Jesus foi específico. Ele diz no verso 5: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Ele diz no verso 6: mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem, verso 7, zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Então, vamos pensar nessa parte aqui. O que o Senhor Jesus está expressando aqui? Ele está expressando a angústia que ele sentia pelo desprezo que ele estava sofrendo. Jesus estava sendo desprezado, isso causava sofrimento e dor nele, e ele vai ser bem específico, ele vai descrever. Ele fala assim, isso aqui é ele na cruz, né? Isso aqui é a profecia dele na cruz. Ele fala: todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Ele fala até do movimento da cabeça de desprezo. Sabe aquele desprezo assim que as pessoas fazem movimentando a cabeça? Ele está descrevendo visualmente. Ele está falando: Pai, olha só como que eles falam de mim. Olha só os olhares. Tem parte desse salmo que Jesus vai falar sobre os olhares das pessoas. Depois ele vai falar no verso 16, da parte física: transpassaram-me as mãos e os pés. Ele está falando de quando ele foi furado, né? Quando ele foi crucificado, transpassaram as mãos e os pés. E ele vai descrevendo, e no verso 19, força minha, verso 19, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Então veja que ele pede o socorro de Deus em meio à angústia, mas ele não é só isso: Deus me salva, amém. Ele faz toda uma descrição, ele tem toda uma conversa com o Pai, ele descreve visualmente. Então aqui o Senhor Jesus, ele está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo ensina lá em Filipenses 4, ele está colocando diante de Deus as suas petições, ele está entrando em detalhes em tudo que o faz sofrer, e nós sabemos que o Pai atendeu a sua oração quando ele ressuscitou o Filho. Quando o Pai ressuscitou o Filho, dentre outras coisas, ele estava atendendo a inquietação que o Filho sentiu na cruz, e o Pai reverteu tudo. Então, se o Filho foi desprezado, por meio da ressurreição e da ascensão de Cristo, agora o Filho, ele é louvado, tem milhões de pessoas louvando. Essas bênçãos que Jesus recebeu em sua ascensão, em sua ressurreição, é a resposta de Cristo dessa oração. Então, Cristo é o nosso modelo maior. Se tem um exemplo aqui, né? Outras passagens da Bíblia falam de outras orações de Cristo, outras petições de Cristo. Cristo é o nosso modelo de oração. Foi para isso que ele se fez homem, foi para isso que ele habitou entre nós, foi para isso que ele sofreu, foi para isso que ele adquiriu carne, osso e sangue. Foi para ser o nosso modelo, inclusive do que fazer quando a gente pensa que vai explodir, que não tem mais saída.
Então, sempre que você se sentir tentado a fazer uma oração bem resumida, bem rapidinha, sem conversar muito, lembre-se de Cristo crucificado. Lembre-se de Cristo crucificado, quanto que ele foi, volta lá no Salmo 22, veja a descrição dele, veja como é profundo, veja como... Meus irmãos, o Salmo 22 é uma das expressões mais profundas da natureza humana de Cristo. Tem gente que fala assim, pra gente, Cristo se fez homem, então a gente tem que fazer um crucifixo dele para mostrar que ele realmente é homem. Você não precisa de imagens para mostrar que ele é realmente homem. O Salmo 22, a Bíblia já mostra que ele é realmente homem, porque a Bíblia nos abre para aquilo que é mais essencial sobre a natureza humana de Cristo, que é a sua alma. O que é mais essencial sobre a natureza de Cristo, a Bíblia nos coloca face a face com a natureza humana de Cristo, quando mostra as profundezas das orações de Cristo ao Pai, quando mostra as profundezas das petições de Cristo, quando Cristo, em meio à sua angústia, colocava todas as suas inquietações perante o Pai em oração. Isso é verdadeiramente crer que Jesus Cristo é não somente verdadeiro Deus, mas que ele se fez carne e habitou entre nós. E ele foi o nosso modelo. Então podem voltar lá. Então nós temos aqui, quando o apóstolo fala sobre isso, ele está falando de coisas que ele mesmo praticava. E mais do que isso, coisas que nós temos Jesus Cristo como nosso exemplo maior. Então voltando lá para Filipenses capítulo 4. Aprendam a ter orações profundas sobre Deus em meio à ansiedade, identificando as coisas específicas. As coisas específicas. E quando você começar a fazer isso, você vai ver que você vai adquirir uma nova dimensão da compreensão do seu próprio problema. Porque muitas vezes nós estamos inquietos, nós estamos ansiosos, nós estamos angustiados, só que nós não entendemos plenamente qual é a causa daquilo. Uma coisa importante na Bíblia é que Jesus, ele compreende as nossas angústias melhor do que nós. Se você pensou assim, eu sou a pessoa que melhor me entendo. Negativo, a pessoa que melhor te entende é Deus. Deus te entende mais do que você mesmo. E quando você começa a entrar em sintonia com Deus, colocando as suas angústias, as suas inquietações perante Ele, você vai ver que você vai entender as coisas melhor do que você entendia antes. Porque você vai começar a verbalizar aquilo em sintonia com o Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo. E aí você vai começar a entender as suas inquietações melhor. Só que ele não fala somente sobre... Não tem um ponto final ainda. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Não tem ponto final, tem uma vírgula. Com ação de graças. Com ação de graças. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Quando a gente fala assim, oração, oração, a gente está falando sobre falar com Deus. Falar com Deus. Só que a Bíblia ensina diversos tipos de oração. Não existe um único tipo de oração. Então, quando ele fala de petições, petição é um tipo de oração. A ação de graças é outro tipo. Então, petição vem de pedir. Você vai pedir algo, Uma petição é um pedido. Então, você está colocando aquilo que é a sua ansiedade diante de Deus. Você está pedindo em relação àquilo. Deus, eu não tenho isso daqui, isso me deixa inquieto. Você está pedindo. A ação de graças é outro tipo de oração. Que tipo de oração é a ação de graça? A ação de graça é agradecimento. Então, a ação de graça você deixa de pedir, você não está pedindo naquele momento, mas você está agradecendo. São dois tipos diferentes de oração. Então, a Bíblia vai falar de vários tipos de oração. Tem intercessão. Intercessão é quando você pede por outra pessoa. Então, quando você ora por outra pessoa, é intercessão. Quando você ora por si mesmo, não é intercessão. Então, tem vários tipos de oração.
Mas a gente pode dividir todas as orações nessas duas categorias. Todas as orações, ou você está pedindo algo, ou você está agradecendo por algo. Então, todos os outros tipos vão entrar nessas duas categorias, e vocês têm que exercitar os dois tipos. Então, não é só pedir, mas é também agradecer. Então, qual a ideia aqui? Você está colocando as suas inquietações diante de Deus, você está colocando as suas ansiedades diante de Deus, suas angústias, seu sofrimento, o que te perturba. Você está fazendo isso de forma detalhada, ou seja, você precisa separar um tempo para isso, né? Você precisa separar um tempo para isso. E aí, você já começa a agradecer a Deus. Isso é uma coisa muito importante na Bíblia. Tudo que você pede, você não precisa nem esperar receber para agradecer. Você já tem que começar a agradecer desde o momento que você pediu. Por quê? Porque você tem que orar com fé. E quem ora com fé, ora na certeza de que Deus irá responder da melhor forma possível aquelas inquietudes. Então, se eu estou passando por um problema X, e eu coloquei aquele problema de forma honesta, de forma íntegra, de forma transparente diante de Deus, eu já tenho que começar a agradecer ali. Deus, obrigado pela resposta que tu irás trazer. Não sei, eu posso não saber como é que vai ser, eu posso não saber a solução, mas eu já vou começar a agradecer. E aí, agradecer também é algo que precisamos aprender a fazer de forma específica. Eu falei aqui das petições, né? Que as petições precisam ser específicas. Agradecimento também. Muita gente não para para pensar que nós precisamos aprender a sermos gratos. Nós precisamos aprender a gratidão. A gratidão não é algo que nós nascemos sabendo. Você não nasceu, na verdade, a ingratidão, para pensar no seguinte, a ingratidão é o pecado original. É o pecado original. Eu pensei que Paulo fala sobre isso em Romanos 1. Abra rapidamente Romanos 1. Romanos 1, verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então ele está falando aqui, Deus se revela a todo mundo, Deus se manifesta a todo mundo. Todo mundo sabe que Deus existe. Aqui, como é que o homem reage a essa revelação universal de Deus? Olha só a raiz de todo o problema, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então veja que não glorificar, não dar graças, em Romanos 1 é a raiz de todos os demais pecados que o apóstolo vai citar até o final do capítulo. No resto do capítulo, o apóstolo Paulo vai citar a lista de pecados de todo tipo, mas todos eles têm a raiz na ingratidão. Pode voltar em Filipenses 4. Mas nós já sabíamos disso se você prestar atenção na narrativa de Gênesis. Lá em Gênesis, alguém pode perguntar, eu pensei que o pecado original fosse comer de um fruto. Realmente ele comeu um fruto, mas você tem que ampliar o seu entendimento para entender qual era o teor que fez com que comer aquele fruto fosse pecado. Vamos parar para pensar aqui. Imagina que você me convida para ir na sua casa. Você me convida para ir na sua casa e você bota assim, dezenas de coisas na tua mesa, tudo delicioso, tudo maravilhoso, Fala assim, tudo que tiver nessa mesa você pode comer. Só peço, por favor, não comer aquele pedacinho de torta que tem ali, que a minha esposa fez, ele é especial. Aquele ali para mim, tá? O resto, pode comer o churrasco, botou peixe, botou tudo. Igual, já foram no tal do café colonial,
que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eles começam a tacar comida na tua mesa. Imagina que o negócio daquele tem um pudinzinho que tu não pode botar o dedo. Um pudinzinho. Aí vai eu lá e como o teu pudim. Você fala, aí se você reclamar, eu falo assim, não, mas eu queria aquele. Qual o nome disso? Ingratidão. Na verdade é ingratidão. Eu te dei tudo. Só teve uma coisinha que eu falei que não. É isso aí com Adão. Adão é isso. Deus falou para Adão, ó, todo esse mundo aqui não tinha nem ninguém mais para ele falar. Todo mundo era dele. Não tinha nem mais ninguém. Deus falou, pode comer de todas as árvores do jardim. O jardim está tudo aí para você usufruir. Só tem uma árvorezinha que você não pode comer. Tinha que ser aquela que ele vai lá comer. É o teu pudim, né? Então, é a mesma coisa, você vai na minha casa, ou eu vou na sua casa, pode fazer tudo na minha casa, liga a televisão, abre a geladeira, faz churrasco, só não tire aquele copinho do lugar. Aí você vai lá e tira. O nome disso é ingratidão. Então, essa ingratidão de Adão e de Eva, se você entender, o pecado original, ou seja, a origem de todas as outras, todos os outros pecados que nós temos, né? Homicídio, roubo, mentira, tudo isso aí que a gente vê, tem raiz no ser humano não se satisfazendo com as coisas que Deus deu, não sendo grato com as coisas que Deus deu. Então, nós precisamos tomar para nós mesmos um remédio para essa doença. É uma doença, a doença da ingratidão. E nós precisamos aprender a dar ação de graças. Nós precisamos aprender. Se não fosse necessário aprender, não seria algo tão importante. E como é que a gente aprende a dar ação de graças? Aprendendo a ação de graças vai exigir meditação, vai exigir reflexão para você pensar em todas as coisas que Deus te dá em sua vida. E eu garanto para vocês que há mais coisas para você agradecer a Deus do que muitas vezes nós agradecemos. Então nós precisamos acompanhar esses pedidos, nós precisamos anexar a essas petições agradecimentos. Agradecimentos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, e como tudo, nós precisamos aprender na palavra de Deus. E existem várias passagens na Bíblia que nos orientam sobre o tipo de coisa pelo qual nós devemos agradecer. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Abre, por exemplo, no Salmo 136. Vamos ler alguns versos aí, tá? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu quero que vocês reparem uma coisa nesse salmo. Porque a sua benignidade dura para sempre, é repetida essa frase em quase todos os versos. Em quase todos os versos ele repete essa frase. Então aí esse salmo, ele está louvando, adorando a Deus por sua bondade, benignidade, ou seja, as coisas boas que Ele faz por nós. Ou seja, é um salmo de gratidão, é um salmo de agradecimento por tudo de bom que Ele já fez, que Ele continua a fazer e que Ele fará. E ao longo dos salmos, Ele vai dando motivos para agradecer. Então, Ele não somente diz Deus obrigado, amém, né? Igual eu falei aqui da petição, Deus me ajuda, amém.
Mas assim como no Salmo 22, o salmista é específico, Cristo é específico, aqui também a gratidão é específica. Então veja, por exemplo, o motivo da gratidão no verso 8. Ele estava falando muito, ó. Não, vamos voltar do verso 7. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos ver esses 3 versos. Ele está agradecendo a Deus por ter criado o sol, a lua e as estrelas. Então, ele está agradecendo a Deus pela criação. Agora se pergunte, você já alguma vez agradeceu a Deus por ter criado a lua? Aí talvez você pense assim, mas a lua é uma bênção de Deus para mim. Sim, a lua é uma bênção de Deus para você. O sol é uma bênção de Deus para você. O Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte que quando Deus faz o sol nascer, quando Deus envia chuva, isso é uma manifestação do amor de Deus pelas pessoas que estão usufruindo do sol. Então, se isso é uma manifestação da benignidade do amor de Deus, é motivo de agradecer. Se vocês leem esse salmo na íntegra, vocês vão ver que tem várias razões que o salmista dá para agradecer, que muitas vezes nós não pensamos como razões para agradecer. Vamos ver, vamos continuar aqui, a partir do verso 10. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre, etc, etc, etc. Ele vai contando várias coisas. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte: neste salmo, as razões para agradecer não são somente as coisas que têm a ver diretamente com a minha vida pessoal, mas incluem os atos de Deus de favor e de amor pelo seu povo ao longo da história, que me favorecem também, e muitas vezes eu não paro para pensar. Então vamos pensar aqui, quando ele fala de dividir o mar vermelho, ele está falando de libertação do Egito, né? Libertação do Egito. Às vezes eu penso assim, Israel sendo liberto do Egito foi algo que Deus fez por eles. E aí alguém pode pensar, fez por eles, então eles teriam motivo para agradecer, mas não foi algo que eu vivi, então não é algo pelo qual eu devo agradecer, é algo que eles viveram. Errado. Porque a libertação do povo de Israel do Egito não foi somente por eles, foi também por você. Vamos lá pensar como é que a libertação de Israel da escravidão do Egito foi por você. Bom, nessa libertação, por exemplo, um dos motivos nessa libertação, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, ele diz em Romanos 15, que as coisas que aconteceram nessa libertação foram escritas para exemplo nosso e para que nós tivéssemos esperança. Ou seja, quando você lê aquela história de Faraó sendo julgado, dos escravagistas sendo julgado naquela história, isso está ensinando a você, para que você tenha fé em circunstâncias parecidas. Quando Deus ensinou para o povo, não mate, não roube, ame teu próximo a ti mesmo, lá com Moisés, estava ensinando Moisés isso, não foi só para aquele povo que ele estava falando, mas também para nós. Então, como esse salmo, as pessoas que receberam esse salmo pela primeira vez, eles também não estavam vivas naqueles eventos, naquele acontecimento. Eles não estavam vivas quando o mar foi vermelho. Esse povo aqui é muito depois, né? Séculos depois, na verdade. Mas ainda assim, aqueles acontecimentos eram razões para eles abrirem a boca e louvarem, agradecerem a Deus por aquilo. Então, deixa eu incluir um motivo de gratidão no seu repertório, nas suas orações. Agradeça nas orações pelos eventos bíblicos.
Quando você for ler a Bíblia, obrigado Deus por ter feito isso daqui. Obrigado Deus por ter escolhido o apóstolo Pedro. Por que você vai agradecer por ter escolhido o apóstolo Pedro? Para começar, eu tenho 2 cartas na Bíblia que foi ele que escreveu, essa carta me edifica até hoje. Como é que eu não vou agradecer? Obrigado Deus por ter escolhido o apóstolo Paulo, porque agora eu estou aqui aprendendo a combater a ansiedade com ele. Obrigado Deus por ter enviado o dilúvio, porque se ele não tivesse julgado o mundo naquele momento, teria acabado a terra. Comece a refletir, ampliar o seu repertório de motivos para agradecer. Comece a ampliar o seu horizonte de motivos para agradecer. E essa reflexão vai te levar a apreciar de forma mais profunda a providência de Deus. Você vai conseguir enxergar mais claramente a graça de Deus operando e atuando na história e na sua própria vida, porque você vai começar a conectar as coisas com a sua vida. Você vai começar a conectar. Então vamos dar um exemplo aqui, pode voltar em Filipenses 4. Se você tiver... Vamos citar um exemplo aqui que você à tarde vai começar a colocar isso em prática. E você está ansioso, vamos dizer que a sua ansiedade é por um pecado que você tem dificuldade para vencer, isso te deixa inquieto. Aí você pode, por exemplo, você vai colocar aquele pecado diante de Deus, aquela dificuldade que você tem, mas ao colocar você pode refletir também em personagens bíblicos que foram salvos em meio àquele pecado. Então você pode falar assim: Deus, obrigado, porque tu salvastes e justificastes e santificastes o rei Davi, porque nisto tu deste os exemplos que eu também posso ser perdoado. Ou seja, agora aquela história do rei Davi, que parecia ser simplesmente uma tragédia, ela tem uma conexão com a tua vida, porque aquela história serve de base, de exemplo, de ilustração que Deus pode salvar até os grandes pecadores, que Deus aceita o arrependimento genuíno, que Deus salva o pecador. Então, o que eu quero dizer aqui, voltando para Filipenses 4, seja específico, mas conecte com a história bíblica de forma mais ampla. Não seja alguém que fica só em torno de si. Faça com que a sua história, com que as suas inquietações, com que as suas dúvidas, com que as suas gratidões estejam diretamente conectadas com as graças, as gratidões, as inquietações da Bíblia, com as histórias bíblicas. Filipenses 4. Então, você vê aí que no verso 6, o apóstolo Paulo dá uma ordem sobre o que fazer. E está dizendo, é isso que você tem que fazer. Número 1, não aceite inquietação. Número 2, desabafe com Deus. Fale com Deus de forma específica o que está te causando inquietação. Número 3, exercite o agradecimento. Exercite o agradecimento. Então, esta é a parte do mandamento. Essa é a parte do que você tem que fazer. E aí, no verso 7, vem a promessa. No verso 7 vem a promessa. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual é o problema do inquieto? Qual é o problema do ansioso? Os pensamentos dele estão para todo lado. Mas aí existe uma promessa de que os seus pensamentos serão guardados, serão protegidos por essa paz de Deus, que é aí o contrário da ansiedade. A paz de Deus aí está chegando para substituir a inquietação. E por que ele diz que essa paz de Deus excede todo o entendimento? Essa parte é tão importante, essa parte é entre vírgulas, excede todo o entendimento. Porque a raiz do problema do inquieto
Para pensar, o que deixa o inquieto inquieto? Que ele não sabe como é que ele vai resolver. Então, o problema é que você não sabe como você vai resolver. Se você soubesse de tudo, você não estaria inquieto. Então, eu tenho uma conta que tem que ser paga na semana que vem. Dia 4. Como é que eu vou pagar? Não sei. Então, como eu não sei, eu estou inquieto. Porque se eu soubesse, se eu tivesse 100 mil na minha conta, rapidinho ia embora essa inquietação, né? Então, o problema do inquieto é não entender. E por isso, a promessa aí é uma paz, mas não é qualquer tipo de paz. Não é qualquer tipo de paz. É uma paz que excede todo o entendimento. O que quer dizer que ela excede todo o entendimento? Quer dizer que você vai ter essa paz sem precisar entender como é que vai resolver. Por isso que é uma paz que excede o entendimento. Se a sua paz depender de você saber de tudo, como é que vai resolver tudo, como é que vai ser, saber todos os detalhes, você nunca vai vencer a ansiedade. Você nunca vai vencer. Porque ansiedade, por natureza, é quando nós temos muitos fatores que estão além da nossa capacidade de entender. E Deus está prometendo aqui que Ele vai te dar um tipo de paz que antes de você entender, antes de solucionar, você já vai conseguir descansar. Você já vai conseguir se acalmar. Você vai conseguir ter paz, porque ela vai ser uma paz guardada por Jesus, que excede todo o entendimento. Nunca esqueça disso. Mas o que você tem que fazer para receber essa paz do verso 7? Você tem que fazer o que está no verso 6. Se você não fizer o que está no verso 6, não há por que esperar que você vai ter o que está no verso 7, porque no verso 7 é uma promessa, mas essa promessa tem uma condição, que é fazer o que está no verso 6. Então, se você não colocar suas petições diante de Deus, se você não tiver ação de graças, você não vai ter essa paz que excede todo entendimento. Se você tiver colocando suas petições diante de Deus, com ação de graças, você vai receber cada vez mais, de forma cada vez mais profunda, essa paz que não está condicionada ao entendimento, mas que a excede. E aí, essa parte do entendimento, ela nos convida a refletirmos sobre algo que o Senhor Jesus diz no Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu quero que vocês atentem para o verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse verso aí é muito importante. O que quer dizer basta a cada dia o seu mal? Não vos inquieteis o dia da manhã. O princípio é o seguinte: tem a ver com o que Paulo diz sobre excede todo entendimento. O princípio é que a característica da inquietude é querer resolver ou querer entender além da sua capacidade, porque se você tivesse a capacidade naquele momento de entender, você já não estaria mais inquieto, se você tivesse a solução. Então a inquietude, ela busca transcender, ela busca ir além do que você pode resolver no momento. E Jesus, quando ele diz foque no hoje, foque em cada dia, ele está nos convocando a lidar com as coisas dentro do limite que nós temos a capacidade de lidar. É uma questão de foco. É o famoso abraçar o mundo com as mãos. Pense no seguinte: quanto tipo de coisas existe no mundo de tragédia acontecendo? Neste momento existem um monte de tragédia, algumas você não tem nem ideia que existe acontecendo. Já pensou se você assumisse para si a responsabilidade de resolver todas as tragédias do mundo?
como que seria o peso nas suas costas? Como que seria o peso nos seus ombros? Já pensou se você assumisse, eu quero saber todos, só não precisa ir para o mundo não, todos os problemas de Campo Bom, e eu vou me preocupar com todos eles. Só tem um que pode se preocupar com todos os problemas de Campo Bom, que é Jesus. Porque ele tem costas suficientemente fortes para carregar o pecado do mundo inteiro. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de nem ir muito longe em relação à nossa própria vida. Jesus manda focar em uma coisa dentro do que você é capaz de lidar. Então, lide com qual é o problema agora. O que eu posso fazer? Esse é o foco de Jesus. O que pode ser feito agora? O que é humanamente possível que eu resolva agora? Basta cada dia o seu mal. Então, não tente ir além do que a sua capacidade permite. Você não é atemporal. Deus é atemporal, né? Para Deus não tem tempo, né? A vinda de Cristo está próxima. Para Jesus está próximo e sempre esteve, porque é aquele que habita na eternidade, né? Como diz o apóstolo Pedro, 2 Pedro, um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos um dia, ou seja, para Deus não tem tempo, para você tem. Então você não pode querer raciocinar hoje como se já fosse daqui a 3 meses, e já querer resolver um problema daqui a 3 meses, já está resolvendo agora, já está preocupado agora. Isso causa inquietude. Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, aceite as suas limitações. Aceite as suas limitações. Você é carne e osso, você é ser humano. E eu vou te dizer mais, até o próprio Cristo em seu ministério terreno. Por acaso Cristo, ele pregou em todos os países do mundo? Ele pregou em um país só. Ele não tinha como estar em todos os lugares. Como Deus, ele é onipresente, mas como homem, ele estava em um lugar de cada vez, pregando um sermão de cada vez, contando uma parábola de cada vez. E teve ocasião, inclusive, que queriam que Jesus falou assim: não, a minha vinda é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, é para Israel aqui que eu estou agora. Aí depois ele enviou os apóstolos para outras nações. Sua limitação. Então, é este o foco quando pensamos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é que quem vai se preocupar com todas as coisas, se preocupar entre aspas, é Deus. E você não precisa entender tudo. Você não vai precisar saber de tudo, ter a solução para tudo, ter a resposta para tudo. Você só precisa descansar em Deus, porque Ele tem entendimento de tudo. Ele sabe como é que vai ser, Ele sabe como é que vai resolver. Se você estiver colocando as suas petições na mão dEle, as ações de graça na mão dEle, não há por que mais você se escabelar. Foque naquilo que você tem como focar, e o que não tem, você nem precisa entender, porque essa paz de Deus excede todo entendimento. Então, meus irmãos, olha só que grande tranquilidade nós podemos ter em Cristo Jesus, nas promessas dele. E isso vai nos orientar para buscarmos ele da forma correta. Aqui existe uma instrução de como buscar a Deus com o sentimento de inquietude. Não se feche, é o desafio que eu deixo para vocês aqui no final. Não se feche. Eu estou estressado, não vou falar com Deus. Isso não vai resolver. Eu estou ansioso, não vou falar com Deus. Não vai resolver. Na verdade, é melhor você não falar com ninguém se tiver. Porque falar com seres humanos, eles podem te dar respostas que você não vai gostar, reações que você não vai gostar. Você deve se aconselhar com as pessoas, conversar com as pessoas, mas só depois de falar com Deus. Fale com Deus primeiro, que Ele seja o primeiro a ouvir, que Ele seja o primeiro a você desabafar. E que Ele seja o primeiro a ouvir a sua gratidão. Aprendam a exercer ação de graças. Comece a perguntar: o que na minha vida
Está faltando eu agradecer mais. Se agradece pela tua família, se agradece pelos irmãos da tua igreja, pelos pais que você teve, pela comida que você tem. Aprenda a encontrar coisas para agradecer. Encontrar coisas para agradecer. Porque a ingratidão é o pecado original. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos porque tu criastes o sol, a lua e as estrelas. E o sol é o meio de termos comida. Sem o sol não existiria terra, sem terra nós não existiríamos, não haveria vida. Ensina-nos, Senhor, a sermos gratos por toda a criação da forma que tu fizestes. Ensina, Senhor, a sermos gratos pela tua providência, pela tua provisão. Nós somos gratos, Senhor, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Nós somos gratos pelos 12 apóstolos, pelo apóstolo Paulo. Nós somos gratos por Isaías, por Moisés, por Jeremias, por todos aqueles que tu enviastes para ensinar a verdade. E acima de tudo, acima de todas as coisas, somos gratos por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, porque sem Cristo, sem o Espírito Santo, não haveria salvação. Ó Senhor, nós somos gratos pela presença do Espírito Santo aqui, em nosso meio, porque é Ele que foi enviado para exaltar e glorificar Jesus. E somos gratos pela tua mesa, a mesa da ceia do Senhor, onde nós celebraremos a tua festa. Em nome de Jesus eu oro. Amém.